Eu vou começar, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre o conteúdo. E aí vocês vão me interrompendo na hora que vocês acharem necessário. Eu vou deixar o chat aqui de lado. Na verdade, eu vou entrar aqui com o Meet no. Vou tentar, né? Entrar com o meu Meet pessoal aqui nessa reunião. Como é o nome dessa reunião? Boa tarde, Ranier. GTW GJT. É isso mesmo? Ó, eu mesma quero participar daqui da reunião. Que maravilha. Que maravilha. É com a vontade, né? Mas vai dar certo. Vou colocar aqui e aí eu vou conseguir ficar vendo o chat, mensagens. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, eu consigo ficar vendo o chat aqui no celular, qualquer coisa vocês falam. E aí também, qualquer dúvida, podem abrir o celular, abrir o áudio, enfim, não tem problema nenhum não, viu? Estamos em casa, tá? E aí a gente começa a falar, né, sobre o que seria essa mecânica dos fluidos. Muita gente diz assim, eu não sei para que eu estou pagando mecânica dos fluidos, eu não entendo por a necessidade de eu estar aqui, né? E, na realidade, a mecânica dos fluidos, ela traz para a gente uma abrangência de aplicações que é fantástico, né? A gente trabalha desde a etapa de dimensionamento, de tubulações, para você estar fazendo um sistema desses de distribuição de água ou distribuição de ar numa cidade ou num shopping, por exemplo. Desde esse tipo de processo faz parte do estudo de mecânica dos fluidos, quanto aplicações como o lançamento de foguetes, o voo, né, de aeronaves, né, aerodinâmica sobre veículos, a construção de barragens, obras como a transposição do Rio São Francisco. Então, a gente tem a mecânica dos fluidos estando presente em um grande número de aspectos da nossa vida, né? Então, a gente pode estar falando também das máquinas, né, de conversão de energia. Então, as turbinas de uma hidrelétrica também são objeto do nosso estudo. Os compressores que fazem, né, funcionar a nossa, sei lá, nossa geladeira dentro de casa, também são objeto de estudo da mecânica dos fluidos, né? E aí, para quem diz assim, não, mas eu nem vou para essa área de mecânica, eu quero trabalhar numa parte mais de biomedicina, engenharia biomédica, enfim, a gente tem o uso da mecânica dos fluidos em vários aspectos da hidrodinâmica, né? A gente tem aí desde peraí que alguém está querendo entrar aqui. Não sei se eu permiti ou se excluí a criatura, né? Vamos torcer para que tenha conseguido entrar. Então, a gente tem desde os aspectos de aerodinâmica numa corrida, né, prática de natação, etc., até
as questões mais de distribuição de drogas através do nosso sistema venoso, né? Como que funciona o nosso sistema circulatório, como que funciona o sistema urinário. Todos esses aspectos estão relacionados com fluidos, né? E geralmente a gente pensa assim, fluido é líquido, né? A gente vai ver que na realidade não necessariamente fluido é um líquido. Né? Então a gente pode estar trabalhando aspectos ambientais, como de qualidade do ar, a própria questão de integridade de barragens, né, que ficou muito em vista na época que houve, né, os acidentes lá em Mariana. Todos esses aspectos, eles também estão relacionados com a mecânica dos fluidos, né? Então, como eu falei para vocês, apesar de muito se falar, né, da questão de líquidos, né? Então, às vezes a gente pensa, eu vou me preocupar só com água. Não, a gente está falando talvez do transporte, do bombeamento de gasolina, do transporte e bombeamento de fluidos refrigerantes, como no sistema de refrigeração desses de shopping ou da própria geladeira da nossa casa, como a gente também pode estar tratando de problemas muito mais complexos, como armazenamento de gases, né, o escoamento de gases, escoamento hipersônico. Então, a mecânica dos fluidos, ela é bastante abrangente, né, e aí ela envolve qualquer fenômeno que esteja relacionado com o fluido, né, ou com sistemas em que o fluido é o meio operante, certo? Então, não somente caracterizar esse fluido, mas também desenvolver projetos desses equipamentos em que ele é o meio operante. Tá? E aí, em geral, a gente diz assim, como que a gente divide a matéria, né? A gente divide a matéria em tudo aquilo que é sólido, sólidos, líquidos e gases, né? Líquidos e gases, então, são para a gente aquelas substâncias, né, aquele estado da matéria que se comportam como fluidos. Né? Por quê? Porque o comportamento de um fluido é aquele de um material, de uma substância, que ela vai se deformar continuamente assim que eu aplicar uma tensão de cisalhamento. Então, na hora que eu submeter um fluido desse a uma tensão cisalhante, o que seria essa tensão cisalhante? Algo como isso daqui, né? Na hora que eu submeter um fluido, que seria esse meio aqui, contido entre essas duas placas paralelas, a uma tensão cisalhante, ele vai se deformar continuamente, certo? Então, como que eu posso tratar isso de uma maneira mais ilustrada para vocês? Se isso aqui fosse um sólido entre essas duas placas, imagina aqui que a gente tenha uma borracha, por exemplo. E eu decidi aplicar uma força nessa direção, né? Puxar essa placa superior nessa direção, aplicando uma força, né? Essa força vai estar atuando sobre essa área aqui de contato, né? Da borracha com a parede, gerando uma tensão cisalhante, que a gente vai aprender depois o que é exatamente essa tensão de cisalhamento. Então, se isso aqui fosse um sólido e eu decidisse aplicar essa. Professora, licença. Queria, Diga-me. queria só como compartilhar a tela com a Oxe, gente. e não está mais compartilhando, não? Eu achava. Para mim não está aparecendo, não. Não está apresentando. Eu achava que Pra eu mim estava. também não tá, Desculpa, não. pessoal. Oh, meu Deus. Perdão. Eu aqui bem envolvida, marcando várias coisas no PowerPoint, tá? Só para avisar para vocês. Tranquilamente. Eu achava que eu já tinha botado para compartilhar, pessoal. Perdão.
Ó, tinha ficado um monte de slide com cheio de figuras bonitas, mostrando para vocês os escopos aí da mecânica dos fluidos. Tudo perdido. Mas não é perdido, porque, enfim, isso aí vai estar tudo... será que isso vai estar gravado no YouTube dessa maneira? Acho que não, né? Capaz que o que está gravado no YouTube seria eu mesma falando aí para vocês. Mas, enfim, esses slides vocês têm eles todos disponíveis lá no SIGA, tá? Quiserem acompanhar por lá, também fica à vontade. Então, como eu ia mostrando para vocês, né? Quando a gente fala em dizer... Quando a gente fala na matéria, a gente separa ela em sólidos, líquidos e gases, não é isso? E aí a gente define o fluido como aqueles materiais, a matéria que está naquele estado em que ela se deforma continuamente mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Então, em geral, né? Em geral, não. Então, a gente separa, né, a matéria em sólidos e fluidos, tá? No caso, se eu tivesse aqui, como está ilustrado nessa figura, né, que eu estava tentando falar anteriormente, duas placas, imagina que isso aqui é uma placa superior, uma placa inferior, e entre essas duas placas eu tenho um bloco, por exemplo, de borracha, tá? E eu decidi aplicar essa força na direção X aqui. E aí, o que vai acontecer quando eu aplicar essa força sobre essa placa superior? Essa força vai estar agindo sobre essa área aqui de contato, não é isso? E aí a gente vai poder estar dizendo que uma tensão cisalhante está sendo aplicada está agindo sobre esse sólido. Né? No caso de um sólido, como se isso aqui fosse uma borracha, por exemplo, quando eu aplicar essa tensão aqui, ele vai se deformar, né? Porém, na hora que eu cessar, né, que eu parar de aplicar essa tensão, ele vai retornar à sua condição inicial, né? Se eu não passar aí de nenhum limite elástico, enfim, ele vai retornar à sua condição inicial. No caso de um fluido, o que vai acontecer é que, se eu apliquei essa tensão aqui cisalhante, né, e continuar aplicando ela por algum intervalo de tempo, o que vai acontecer é que esse fluido se deformou um pouco, depois ele vai se deformar ainda mais, e ele vai continuar se deformando, certo? Então, a gente diz que o fluido se deforma continuamente, né, mediante a aplicação de uma tensão cisalhante, tá? E quando eu retirar, né, quando eu deixar de aplicar essa força, obviamente esse fluido ele não volta para a sua condição inicial, isso aqui não acontece, tá? Então, a gente diz que essa é a diferença de comportamento entre fluidos e sólidos, certo? Um detalhe que eu gostaria que vocês atentassem, né, é que quando a gente tem o fluido em contato com uma fronteira sólida, né, ele adquire, tem a mesma velocidade que essa fronteira sólida. Por quê? Porque a gente diz que o fluido, ele obedece a uma condição de não escorregamento, tá? Isso aí é verificado experimentalmente em todos os casos, e aí a condição de não escorregamento, ela é importante para a gente, porque maravilha, o Google não me deixa fechar esse negócio, né? E nem me deixa clicar aqui embaixo para eu voltar para a minha apresentação. Ótimo. Então, essa condição de não escorregamento, ela é importante para a gente, né? Porque vai ser a maneira pela qual a gente vai modelar muito do comportamento do fluido mais adiante. Certo? E aí a gente pode ter, obviamente, diferenças de comportamento entre líquidos e gases, não é isso?
Não é porque os dois são fluidos que os dois vão se comportar da mesma maneira. Então, a gente sabe que os líquidos, eles formam essa superfície livre, os gases não, né? Eles ocupam todo o espaço que eu fornecer a eles. Os líquidos, em geral, eles são incompressíveis, enquanto que os gases são compressíveis, né? Eu consigo comprimir os gases com certa facilidade. Então, não é porque é fluido que todos os fluidos são iguais, né? A gente vai ver mais para frente a propriedade de viscosidade, né? Que justamente caracteriza também muito do comportamento de um fluido, né? E diferencia muito de um fluido para outro, tá bom? Então, o que a gente vai precisar no curso da gente? Coisas que vocês já viram anteriormente, né? As nossas ferramentas maiores de trabalho vão ser essas três leis, três equações aqui. Conservação da massa, segunda lei do movimento de Newton, né? Segunda lei de Newton, e a primeira lei da termodinâmica. Com essas três equações, a gente consegue trabalhar muito com vários, né, muitos dos aspectos da mecânica dos fluidos. Porque, veja só, quando a gente usa a palavra mecânica, a gente quer saber da ação de forças sobre alguma coisa, né, e o que essas forças vão causar. Então, isso aqui está diretamente relacionado com a segunda lei de Newton, né? E aí, quando a gente fala do que é o fluido, né, a gente fala dessa matéria, né? Essa matéria que vai estar contida dentro de um sistema. Então, essas equações, elas estão basicamente descritas aí desde o nome da disciplina, né? A gente vê o aspecto mecânico sendo muito retratado no aspecto das forças, trabalho, né, energia relacionada à segunda lei de Newton e à primeira lei da termodinâmica, e o aspecto desse fluido ser a matéria, né, está aí descrito através da conservação da massa. Então, aqui eu vou só repassar e relembrar, porque eu acho que eu falei isso muitas e muitas vezes no início do semestre passado, né, ou desse semestre presencial, enfim. Se vocês tiveram alguma dúvida até agora, podem usar o chat, podem colocar qualquer coisa. Ah, não entendi o que você quis dizer com isso ou com aquilo. Eu consigo ver aqui na telinha do lado, sem problemas, tá? É só dizer. A senhora definiu mecânica dos fluidos? Porque aqui caiu aí, eu não acompanhei por um momento. Aqui ainda está falando, mas deixa eu ver aqui. Eu falei aqui. Quem foi que falou? Eu. João? Pronto, João. Quando eu falei aqui do que seria essa mecânica dos fluidos, né? A gente sabe que a mecânica, a parte. Só separando as palavras, né? Na verdade, eu não fui atrás de definições muito formais, não. Mas a gente sabe que a mecânica, ela é essa ciência que trabalha com a ação de forças, né? E o impacto, né? O que essas forças causam em objetos, em sistemas, etc. Então, a gente trabalha muito com a ideia do aspecto mecânico, estando relacionado aqui com a segunda lei de Newton e a primeira lei da termodinâmica, que seria relacionado justamente ao trabalho que essa força exerce, quanto de energia eu posso extrair, ou quanto de energia eu vou necessitar para fazer um dado processo, né? E aí, o aspecto de fluidos, né, a gente consegue relacionar muito claramente com o estado da matéria, né, essa massa que é massa fluida, né, que é o nosso objeto de estudo, tá certo? Foi mais ou menos isso que eu falei nos últimos minutinhos, tá bom? Obrigado. E aí, só para a gente relembrar algumas coisas, né,
esse conceito aqui, na apostila de vocês, ele está bem descrito e bem enfatizado, e eu não quero que vocês se esqueçam dele nunca jamais, tá? Que sistema, para a gente, ele vai ser, ele é, na realidade, uma quantidade de massa fixa e identificável, certo? Então, é aquela quantidade de massa que eu determinei e que eu consegui identificar. E eu separo o sistema do ambiente através de fronteiras, tá? E aí vão existir vários tipos de sistema, né? Sistema aberto vai permitir troca de calor e de massa. Sistemas fechados só vão permitir transferência de calor através das fronteiras desse sistema. E sistemas isolados não vão permitir transferência nem de calor, nem de massa, certo? Através das fronteiras do sistema. Porém, essa ideia de sistemas, essa forma de definir, ela é muito usada, ela é muito tradicional da área de termodinâmica, onde geralmente a gente trabalha com esse tipo de sistema aqui, sistemas fechados, né? Então, na termodinâmica, eu não trabalho com fluxos de massa. Então, se a gente for parar para pensar no aspecto prático do tratamento desse fluido aqui, por exemplo, que está dentro, que seria esse sistema aqui, é difícil de eu conseguir modelar, por exemplo, o escoamento disso daqui. Por quê? Porque na hora que o fluido está escoando, através de uma dada região lá do meu processo, né? Então, na hora que o fluido está escoando aqui, eu consigo prestar atenção, eu consigo olhar somente o fluido que está nessa região, nesse instante de tempo, né? Eu não consigo, olhando só para aquela região do espaço, tratar de uma quantidade fixa, finita de massa, né? Então, essa ideia de sistemas, ela precisa ser um pouco adaptada para a gente poder trabalhar aqui na disciplina da gente, tá? Então, ao invés de trabalhar com a perspectiva de sistemas, que é o que vocês já conhecem e como vocês já têm todo o equacionamento montado no juízo de vocês, né? Eu acredito que todo mundo aqui já viu todas essas equações aqui descritas para sistemas, né? Então, todo mundo conhece a conservação da massa, a primeira lei de Newton, primeira lei da termo, etc. Isso aqui tudo vocês já viram, mas vocês viram isso descritos para sistemas. Aí a gente vai ter que fazer a adaptação, mas lá na frente a gente vai fazer isso bem detalhadamente, para a ideia de um volume de controle, onde a gente abandona a ideia de acompanhar aquela quantidade de massa fixa lá do sistema e passa a voltar o nosso olhar para uma região do espaço que eu quero observar, e aí essa região do espaço, né, aqui eu coloco essa figura do mapa lá da cidade, eu não me lembro mais o nome disso aqui, eu realmente, todo semestre, eu botei essa figura, eu li os livros, e eu, todo semestre, me esqueço do nome desse negócio em português, porque eu só me lembro desse Red Keep aí. Fortaleza Vermelha, não sei como ficou a tradução. Acho que é isso, né? Eu não lembro como é que ficou. E aí, o que acontece? Quando a gente fala dessa ideia de Porto Real, isso é Porto Real? É mesmo? Pois pronto. Quando a gente fala da ideia de volume de controle, então a gente fala de estabelecer fronteiras, né? E através dessas fronteiras, eu posso ter fluxos. No caso aqui, de pessoas, de mercadorias, de etc., né? Através dessa fortaleza aí. Mas, no caso da mecânica dos fluidos, a gente pode ter fronteiras reais, como essas daqui, que coincidem com um equipamento físico através do qual o fluido está escoando,
e imaginárias, né? Eu estabeleci essa fronteira imaginária aqui, através da qual o fluido está escoando, certo? E isso aqui, para mim, é o meu volume de controle, certo? Da mesma maneira, eu posso ter fronteiras, né, que delimitam esse volume de controle, que seriam lá as barreiras dessa fortaleza, né? Eu posso ter fronteiras que sejam móveis, como no caso desse cilindro pistão, né? Isso aqui pode estar em determinado momento no movimento de subida, em determinado momento no movimento aí de descida desse pistão, e fronteiras fixas, né? Então, o nosso volume de controle, ele vai ser para a gente essencial na modelagem desse escoamento de fluidos. E um ponto que eu gosto de destacar para vocês nunca esquecerem é que essas fronteiras do volume de controle, que a gente chama de superfície de controle, né, ela é caracterizada por uma área, certo? Então, a gente tem a região através da qual o fluido está escoando aqui, não é isso? Isso aqui tem uma dada área. E aí a gente diz que a área do escoamento, a área através da qual o fluido está escoando, ela é caracterizada por uma direção normal, né? Então, a gente sempre tem essa direção normal dessa área infinitesimal através da qual o fluido está escoando, apontando para fora do nosso volume de controle. Então, aqui, ó, nessa região, a normal está apontando para fora do volume de controle, certo? E o fluido também está escoando para fora desse volume de controle. Mas podem existir situações, ó, em que eu tenho a superfície de controle aqui, né? Essa superfície de controle é caracterizada por uma área, e a normal, ó, aponta para fora do volume de controle, enquanto o fluido está escoando no sentido oposto, né, para dentro do volume de controle. Então, isso aqui é um ponto que eu gostaria que vocês guardassem sempre no coração de vocês, que a normal, que caracteriza uma dada área do escoamento, né, uma dada superfície de controle, ela sempre está apontando para fora dessa superfície de controle, beleza? Dúvidas até aqui, meu povo? Beleza. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente tem uma diferença aí, né, do que vocês usavam na termodinâmica, por exemplo, para modelar um processo, do que a gente vai usar aqui na mecânica dos fluidos. Então, enquanto vocês falavam em sistema fechado e aberto, lá na termodinâmica, aqui a gente vai tratar como sistema versus a ideia de volume de controle. Enquanto lá na termo, obviamente, o foco era na primeira e segunda lei da termodinâmica, além da conservação da massa, aqui a gente vai tratar conservação da massa, segunda lei de Newton, e também a primeira lei da termodinâmica, mas não é, digamos assim, o nosso foco principal. É super importante a primeira lei para a gente vai dar o devido tratamento dela, mas na mecânica dos fluidos tem maior importância essa relação entre forças e movimento do que propriamente dito a primeira lei da termodinâmica, tá? Apesar de que elas têm lá o seu papel mais lá no meio para o final da disciplina, beleza? E aí, só para deixar claro essa parte inicial do que a gente vai usar, né, como referencial, em geral, quando a gente fala dessa formulação por sistemas, né, a gente diz que a gente está usando o método de descrição lagrangiano, certo?
eu sigo uma partícula fluida ao longo do escoamento, essa partícula fluida tem uma massa fixa e identificável, eu pego essa quantidade de massa e vejo o que acontece com ela ao longo de todo o escoamento do fluido. Enquanto que no método de descrição euleriano, que é o que a gente usa na maior parte do tempo para modelar o escoamento de fluidos, a gente trabalha na formulação por volume de controle. Então, a gente olha uma região através da qual o fluido escoa, né? E aí a gente consegue, nessa região, modelar o escoamento, né? Modelar as propriedades do fluido nessa região do espaço, como uma função do espaço, né? Das coordenadas espaciais e do tempo. Beleza? Então, para eu poder fazer isso, né, para eu poder usar a descrição euleriana, o euleriano é uma generalização? Não, são duas perspectivas diferentes, João. João perguntou aqui no chat se a perspectiva, a descrição euleriana, ela era uma generalização do lagrangiano. Não, na verdade, são duas formas de olhar o mesmo problema diferentemente, certo? Então, se eu fosse usar o método lagrangiano, vou pegar aqui um slide em branco. Se eu fosse pegar usar a perspectiva lagrangiana de seguir uma partícula fluida, em um slide em branco, o que ia acontecer? Eu ia pegar essa partícula fluida aqui, qualquer, e aí eu ia dizer algo como, particulinha, você está sujeita à ação de uma força aqui sobre você, então você tem a massa, eita minha Nossa Senhora, a massa dessa partícula fluida, ela está sujeita à ação de uma força, então ela vai ter uma dada aceleração dessa partícula, etc, etc. E aí eu tinha que fazer esse mesmo raciocínio para todas as partículas fluidas que tivessem compondo o meu sistema. Na perspectiva euleriana, o que eu vou fazer? Existe uma região do espaço que eu quero estudar, e eu vou dizer, olha, nessa região aqui, nesse volume de controle aqui, eu podia ter usado uma cor melhor para destacar, então vou fazer aqui rapidinho, só, vamos supor, o fluido está escoando aqui, e esse aqui em verde é o meu volume de controle, né? Então, eu vou descrever como que as propriedades do fluido variam de um ponto para outro ao longo desse volume de controle. Então, eu vou conseguir dizer aqui, olha, nesse ponto aqui, a velocidade de qualquer partícula que passe aqui é V1. Qualquer partícula que passe aqui tem velocidade V2. Qualquer partícula que passe aqui nesse ponto tem velocidade V3. Então, eu modelo como que a propriedade ela é descrita no espaço e no tempo, e aí eu consigo, através daquelas informações de, a aceleração é dada pela derivada da velocidade. Então, eu consigo avaliar qual que vai ser a força resultante. Professora, Entendeu? licença. No caso, a gente vai estudar ainda campos vetoriais aplicados nesse sistema? Sim, a gente vai começar agora a descrever como que a gente pode fazer como que a gente faz esse estudo das propriedades em termos de campo. Entendi, obrigado. Beleza?
E aí, isso já ajuda justamente a gente a partir, né, para esse pressuposto aqui que eu vou mostrar para vocês. Veja só, eu preciso ser capaz de dizer que o fluido, que as propriedades do fluido, elas variam do ponto 1 para o ponto 2, e como que elas variam, né, nessa perspectiva euleriana. Só que a gente sabe que a estrutura molecular da matéria, né, ela não está distribuída ocupando 100% do espaço, né? A gente tem grandes espaços vazios que separam as moléculas, né? Então, especialmente nos fluidos, né, que a gente tem o maior distanciamento intermolecular se comparado aí com sólidos cristalinos, por exemplo. Então, a gente vê, a gente sabe, né, que existem grandes espaços vazios aí entre as moléculas de um fluido, né? Mas a gente precisa ser capaz de tratar esses fluidos como sendo suaves, ou seja, como um meio contínuo, tá? Então, o que a gente precisa ser capaz de dizer qual que vai ser o valor de cada uma dessas propriedades, né, em cada ponto do espaço. Então, a gente precisa ser capaz de dizer qual que será o tamanho de um ponto para a gente, né? Então, para a gente poder chamar esse fluido como um meio contínuo, a gente pode tomar uma massa aqui de fluido, a gente pode tomar essa massa aqui de fluido, e dentro dessa massa fluida, digamos assim, um elemento infinitesimal, certo? E a gente pode verificar que dentro desse elemento infinitesimal a gente vai ter milhares de moléculas de fluidos em um dado instante de tempo. E esse fluido, né, ele vai estar em constante movimento, né, justamente em movimento termodinâmico, né, em função da temperatura desse fluido. E na medida que a gente for, se a gente quiser definir uma propriedade como a massa específica desse fluido, a gente pode pegar esse nosso volume de controle infinitesimal e diminuir ele, diminuir ele, até chegar no limite em que essa relação entre massa e volume, que é a massa específica desse fluido, ela passe a contabilizar a natureza molecular do fluido. O que isso quer dizer? Se eu começar a diminuir esse tamanho dessa caixinha, até ele ficar tão pequeno, que para esse cálculo aqui de massa sobre volume comece a ser importante quantas moléculas estão entrando ou saindo desse volume infinitesimal, então, esse seria o limite no qual eu tenho que parar de diminuir o tamanho do meu volume de controle, entendeu? Então, imagine aqui que a gente esteja tratando, ó, desse gráfico da massa específica, né, então massa por volume, e aí aqui é a coordenada que representa o volume do volume de controle, e eu vá diminuindo isso sucessivamente, né? Quando eu chegar nesse valor aqui, ΔV', né, qualquer diminuição maior que eu faça, qualquer menor valor, né, qualquer valor menor do que isso aqui, eu já vou estar oscilando significativamente o valor da massa específica do fluido. Por quê? Porque eu vou começar a contabilizar a natureza molecular do fluido, estatística do fluido, então passa a sair do escopo da gente da mecânica dos fluidos, tá? Então, a gente trata de um ponto, né, nesses nossos campos de escoamento, como sendo relacionado aí com esse limite ΔV', né? O valor desse volume de controle aí,
é do tamanho de aproximadamente 1 grão de areia, certo? Então, um ponto para a gente, ele é aproximadamente do volume de 1 grão de areia, para as nossas precisões aqui de estudos de mecânica dos fluidos, beleza? E para que a suposição de que esse fluido é contínuo e para que as propriedades desse fluido possam ser descritas como funções espaciais e temporais, como funções suaves e contínuas, né? A gente considera como sendo esse o menor volume de controle que a gente pode estar utilizando. Eu ainda estou online, está tudo certo aqui. Deixa eu ver. Tá tudo ok. Rapaz, eu passei cada vergonha no semestre suplementar que era só vendo. Eu falava aqui, ó, meia hora, tá, com a bexiga. Quando eu ia olhar, eu tinha caído fazia 20 minutos. Rapaz, Acontece. os pobres dos alunos tudo na sala ainda, e eu aqui, ó, achando que tava tudo na belezura do universo e nada. Tudo certo até aqui, pessoal? Ficou muito enrolada essa ideia do que é esse campo de velocidade, por que eu defini esse volume de controle delta V' como um mínimo e não zero? Tudo bem, tudo bem. Beleza, então. Então, a ideia é que a gente, com essa ferramenta, né, com essa capacidade aí de descrever o fluido, como um meio contínuo, né, a gente pode descrever propriedades como a massa específica, como uma função de coordenadas espaciais e do tempo, certo? Então, como a massa específica é uma quantidade escalar, o campo de massa específica, ele também é um campo escalar. Então, eu não vou precisar de direção para descrever esse campo de massa específica, só do valor realmente dela, e aí, qual que seria esse valor em cada ponto do espaço. Perceba que, quando a gente fala de um campo de massa específica que varia, que pode, né, variar no espaço e no tempo, a gente pode imaginar essa sala de aula aqui hipotética, né, onde eu tenho uma janela aqui, e aí entra calor aí através dessa janela, eu tenho aqui um ar-condicionado que pode estar resfriando o ambiente, e aí a gente sabe, o o ar mais pesado, o ar mais frio, ele é mais pesado, então ele desce. Todo mundo sabe dessa informação, não sabe? Nem que seja intuitivamente, a gente já sabe. Por que eu coloco a instalação do ar-condicionado sempre no topo, né, dos ambientes e não no chão? Né? Porque justamente o ar frio que vai ser soprado pelo ar-condicionado, ele vai descer, né, por diferença de densidade, diferença de massa específica desse fluido. Então, se a gente imaginar aqui esse ambiente, né, e eu quero descrever como que a massa específica do fluido varia ao longo das coordenadas espaciais, então eu posso imaginar que aqui nessa região eu vou ter valores de massa específico maior, né, na saída desse ar-condicionado. Então, aqui próxima à janela, valores de massa específica menor, né? E em decorrência dessa diferença de massa específica, a gente tem justamente a circulação também do ar, certo? Se além disso, né, eu quero descrever esse comportamento ao longo do tempo, né? A gente pode descrever isso simultaneamente, né? Espacial e temporal simultaneamente. Então, a gente pode imaginar como que esse calor, ele é transferido através dessa janela e impacta na massa específica. Como que isso varia
ao longo de um dia, como aqui em Natal, que hora está sol, hora a pessoa está debaixo de chuva. Hora está sol de novo, hora falta pouco, abafar tudo, né? Então, essa variação aqui ao longo do tempo também vai poder estar sendo modelada, participando aí, estando sendo descrita através dessa equação aqui do campo. Então, ficou claro que a gente pode ter uma propriedade do fluido que ela vai variar de um ponto para outro e ao longo do tempo? Deu certo para vocês? Tranquilo, tranquilo. No cálculo 3, acho que eu vi um pouco disso aí. Eu não sei direito o que. Talvez sim, o cálculo 3, porque ele já mostrava umas EDPs, acho que era EDP, né? Cálculo 3 tem uma resoluções de sistema, problema de valor inicial, essas coisas, né? É em questão do campo mesmo. Vai tratar, o professor vai estudar vários campos, e um desses é esse campo da mecânica dos fluidos. Que é em relação, mais em relação àquele negócio do clima, sabe? Tipo, os valores climáticos de determinado campo. Pelo menos o professor tentou explicar desse jeito, nem foi a fundo, não, ele só explicou como poderia ser explicado. Legal. Os fluidos. Depois, se você puder me mostrar alguma coisa, se puder me mandar alguma coisa de como que foi isso, porque aí já facilita a minha vida saber. As pessoas falam a mesma língua, sempre facilita, né? Tranquilo, tranquilo. Posso tentar achar alguma coisa aqui. Semestre passado. Deve ter bastante coisa. Então, veja só, detalhe, né? Detalhe maroto aqui da história de mecânica dos fluidos. Quando a gente fala em massa específica, eu estou falando disso aqui, tá? Massa dividido por volume de um fluido. Isso aqui tem unidades de quilos por metro cúbico, se eu estiver usando SI, ou outra unidade qualquer que relacione massa e volume, né, como libra-massa por pé cúbico, em outro sistema de unidades, tá? Isso é massa específica. Densidade é isto aqui. É esta quantidade que é adimensional e trata da razão entre a massa específica do fluido e a massa específica da água, a 4 graus Celsius, que é 1 quilo por metro cúbico. Não, 1.000 quilos por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico. Rapaz, isso aqui está errado. Desde o semestre passado ainda não corrigi. Pelo amor de Deus, vocês deletam essa informação e ficam com a informação de que a massa específica da água é 1.000 quilos por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, densidade relativa é sempre essa razão entre a massa específica do fluido e a da água. Peso específico, né, vai ser a relação entre o peso do fluido e o volume que ele ocupa. Então, se a massa específica, o ρ, né, era a relação entre massa e volume, para eu ter a relação entre peso e volume, então eu preciso que isso aqui, que esse numerador seja uma quantidade que represente uma força, né? Então eu preciso multiplicar essa massa pela aceleração da gravidade local, tá? Então, peso específico do fluido é peso do fluido pelo volume que ele ocupa, ou o produto massa específica vezes a aceleração da gravidade. A outra propriedade relacionada a essa seria o volume específico. Seria a relação inversa da massa específica, né? Então, qual o volume ocupado por uma dada massa de fluido, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho essa sala, ela tem um dado volume de ar.
qual que seria a massa nesse espaço, a massa desse fluido nesse espaço. Então, a relação do volume específico, ela é inversa à relação da massa específica do fluido, certo? E aí tem alguns exercícios relacionados a isso. Eu não vou fazer esses exercícios agora, porque tanto eu resolvi eles no semestre presencial, quanto eles são bastante simples, na realidade, não tem nada de extraordinário, eles são relacionados aí à conversão de unidades, né, são relacionados à revisão de conceitos, né, de o que é o volume de um reservatório cilíndrico, essa diferença entre o que é massa específica, peso específico e densidade relativa, tá bom? E esses exercícios, eles já têm, se eu não me engano, a maioria deles tem resposta, se não aqui, ó, tem uns que já tem resposta aqui, tem outros que já têm a resposta também lá na apostila, tá? Mas aí vocês podem, qualquer dúvida disso daqui, me procurar, mandar e-mail, qualquer coisa, mensagem, e aí a gente trata de alguma dúvida pontual, tá bom? Queria falar com vocês, ainda hoje, sobre o campo vetorial, né? Porque, veja, a primeira propriedade que a gente descreveu como campo foi a massa específica, né? E aí a gente precisa de outras quantidades para poder estar modelando esse comportamento de fluidos. Eu não sei se vocês conseguem ver isso, tá? Mas tudo na mecânica dos fluidos está relacionado com a segunda lei de Newton. Então, nem que seja indiretamente. Aqui vocês vão me perdoar a minha grafia nesse recurso aqui, porque realmente é um pouco difícil a minha coordenação. Eu não tenho aquelas mesinhas digitalizadoras que poderia me ajudar um pouco. Não possuo ainda uma bicha daquelas. Então, veja só. A primeira propriedade que a gente falou foi massa específica, né? E aí, na segunda lei de Newton, ele diz assim, ó, força é massa vezes aceleração, não é isso? Poxa, massa está relacionado com o campo de massa específica através do volume, né? Massa é o produto massa específica vezes volume. E a aceleração está relacionada aqui com esse campo de velocidade, né? A gente sabe que a aceleração, ela vai ser dada pela derivada da velocidade. Então, para que a gente possa... Ai, as anotações não aparecem não para vocês? Aqui tá mostrando. Dá pra O que eu ver. escrevo na tela, não? Ah, sim. Dá pra ver. Tranquilo aqui. Acho que o Volney não tá conseguindo ver, talvez. Tá na parte superior, né, aqui. Pode ser. Tá bem no canto esquerdo, Volney. Talvez ele esteja com algum problema de conexão e não esteja... Enfim. Então, tudo na mecânica dos fluidos, a gente trata de alguma coisa relacionada com a segunda lei de Newton. Nem que seja a gente falar aqui, a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Eu modelo dessa maneira. Eu falei de um campo de massa específica aqui, né? Vou falar agora de um campo de velocidade, que a gente sabe que está relacionado aqui com a aceleração. Então, essas duas quantidades, eventualmente, vão servir para a gente calcular uma força. Se eu tenho essa informação sobre forças, a gente vai ver como que isso vai ser traduzido em informação de tensão, em informação de trabalho, energia, né? Isso aí vocês já podem fazer essas conexões aí no juízo de vocês, certo? Então, como vocês já conhecem, né, a velocidade ela é uma quantidade vetorial. Então, o campo de velocidade, ele também vai ser um campo vetorial. Isso significa dizer que a gente vai precisar, obviamente, de módulo e direção para poder descrevê-lo, né? E um detalhe é que esse campo de velocidade, ele não é digamos assim,
não é como se eu pegasse uma partícula fluida e fizesse como lá na mecânica tradicional, e dissesse assim, ó, essa partícula fluida, ela está viajando a uma velocidade de 10 metros por segundo. Não, certo? Isso aqui não é o que a gente quer dizer com o nosso campo de velocidade. A ideia de um campo de velocidade é que eu pegue uma região do espaço, né? E aí eu diga qual que vai ser a velocidade da partícula que passa naquele ponto que tem coordenadas x, y, z e t, num instante de tempo qualquer, certo? Então, é como se eu pegasse aqui, nesse exemplo do escoamento unidimensional. Eu tenho esse volume de controle, certo? E aí eu tenho esse ponto. E o campo de velocidades, ele vai dizer que neste ponto aqui, em que o fluido está em contato com a superfície do volume de controle, ele vai ter velocidade, se ele obedecer a condição lá de não escorregamento, a velocidade aqui eu já sei que seria zero, tá? Mas como ele não está tratando desse aspecto, ele diz, ó, nesse ponto aqui a velocidade é V1. Tem esse valor aqui de V1. No ponto x igual a 2, a velocidade do fluido, todo fluido que passar por esse ponto vai ter velocidade V2, certo? Então, não é a posição da partícula do fluido, não. É um ponto daquele campo de escoamento, ponto 1, ponto 2, ponto 3, em que eu estou observando essa partícula que está passando por ali, tá certo? Então, olha só, eu tenho esse campo de velocidade aqui. E ele pode ser descrito em termos de suas componentes na direção x, na direção y e na direção z, certo? Cada componente dessa, ela pode ser uma função de x, y, z e tempo, certo? E aí, a depender dessa função, é que a gente vai dizer se esse campo vetorial, ele é uni, bi ou tridimensional, beleza? Então, só apagar aqui essas figuras. Quando eu digo que o escoamento ele é unidimensional, quer dizer que só uma coordenada espacial ela já é suficiente para descrever as propriedades do fluido. Ou seja, nesse campo aqui, por exemplo, a gente tem a velocidade variando de uma seção para outra com respeito à coordenada espacial x, certo? Num campo bidimensional, tá? Então, eu vou ter tanto a variação de valores com respeito a essa coordenada x, por exemplo, como estava no caso anterior, quanto com a coordenada espacial y, né? Vocês conseguem ver que esse perfil de velocidade aqui de V1, ele tem velocidade aqui na região 2 maior, né? E esses valores variam desde esse y na região central até 0 aqui na parede. Todo mundo consegue ver isso? Pronto. Então, nessa situação, a gente fala em um escoamento bidimensional, ou seja, nesse campo de velocidade sendo função de duas coordenadas espaciais, x e y. Para um escoamento tridimensional, né, que seria o caso mais genérico e mais representativo dos escoamentos reais, então a gente tem aí esse campo de velocidade sendo função das 3 coordenadas espaciais. Beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, ele ilustrou uma seção curva
no escoamento, certo? Além de curva, ela está diminuindo o valor dessa área, né? Diminuindo a área desta seção para esta seção, e aí a gente tem justamente esse perfil tridimensional, tá? Percebam que essa classificação que a gente falou até agora, ela diz respeito a as três coordenadas espaciais, né? A gente não falou nada a respeito da coordenada temporal. Se a gente verifica que as propriedades do fluido, num ponto, elas não variam com o tempo, a gente diz que esse escoamento é permanente. Eita, minha coordenação motora tá... Mandou lembrança, viu? Tem aqui o negócio. Então, se a gente diz que essas propriedades do fluido, elas não variam com o tempo, então esse escoamento, ele é dito permanente. Então, perceba que o escoamento, quando eu digo que ele é permanente, ele não impõe a constância, né, com o tempo, somente para uma propriedade. Isso não quer dizer somente que o campo de velocidade não depende do tempo. Quer dizer também que o campo de massa específica não depende do tempo, campo de temperatura, campo de pressão, etc. Todas as propriedades, né, elas não variam com o tempo. Então, elas são as mesmas de um instante de tempo para outro, tá? Então, esse comportamento, por exemplo, que eu vi aqui nesse escoamento para o tempo de 1 segundo, ele vai ser o mesmo para o tempo de 20 segundos, o mesmo para o tempo de 100 horas, tá? E o outro detalhe é que eu dizer que esse escoamento permanente, ele é permanente, ele não obriga as propriedades do fluido a deixarem de variar no espaço, não. Então, eu vou permanecer tendo a variação dessas propriedades com relação às coordenadas espaciais, elas simplesmente serão iguais em todos os instantes de tempo. Dúvidas até agora? As propriedades não variam com o tempo, mas as coordenadas vão ser influenciadas com o tempo? Eu não entendi direito a pergunta, Volney. Perceba, o que eu quis dizer é o seguinte, não sei se eu fui bem clara na explicação. Quando eu digo que esse campo não vai variar com o tempo, quer dizer que essa é a única variável que não vai causar uma mudança nesse campo, certo? Porém, veja, eu permaneço tendo variação do valor da velocidade da seção 1 para a seção 2, certo? Por quê? Em decorrência da geometria do problema, certo? Então, eu permaneço, nesse caso daqui dessa figura, tendo um escoamento unidimensional e permanente, porque eu não tenho variação com o tempo, então essa característica dele aqui vai permanecer a mesma de um instante de tempo para o outro, né? Mas eu sempre vou ter valores de velocidade menores aqui nessa seção 1 do que nessa seção 2. Entendeu? Beleza. João, ficou mais claro agora? Professor, acho que se você explicasse direto antes a do que varia com o tempo e depois, essa aqui não varia. Acho que daria para explicar melhor. O regime transiente? Isso. Tá para o permanente? Então, a ideia aqui é simplesmente que essa foto, né, que eu mostrei aqui, para o regime permanente, ela é uma para quando um instante de tempo é de 1 segundo,
ela é outra quando o instante de tempo é 20 segundos, ela é outra quando o instante de tempo é 30 segundos, certo? Então, eu não consigo dizer que aquele campo de velocidades, ele só muda com respeito às coordenadas espaciais, mas ele muda também com respeito ao tempo. Vocês já ligaram alguma vez a mangueira da casa de vocês? Ligou a mangueira, aí começou a sair água, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo igual, e de repente ela fez, parou de sair água do nada, parece que tinha umas bolhas de ar, e aí depois volta a tudo ficar igualzinho. Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Abre a torneira, fica tudo bem organizadinho. Enquanto não tem nenhuma mudança ali naquele escoamento, a gente poderia modelar ele como escoamento permanente, certo? Essas mudanças aí de chegar uma bolha de água, de ar e engasgar, digamos assim, a tubulação, né? A gente pode entender como uma variação temporal ao longo desse nosso estudo. Então, seria um escoamento transiente, né? Se você pegar o intervalo todo, desde ele estar todo ordenado, até ter essa bolha de água e retornar para a condição de todo constante, digamos assim, você teria um escoamento transiente. Por quê? Porque o comportamento dele variou ao longo do tempo. Beleza? Show. Então, aqui tem alguns exercícios, né? Primeiro de identificação se um campo de escoamento ele é uni, bi ou tridimensional e por quê, certo? Nesse caso aqui, vocês vão identificar a dependência com o número de coordenadas espaciais, né? Então, eu tenho esse primeiro campo aqui. Esse campo aqui, ele depende da coordenada espacial x e da coordenada espacial y. Mas ele só tem um componente da velocidade na direção x. Será que ele é uni ou bidimensional? Então, a gente pode ver que, como ele depende de duas coordenadas espaciais, ele é um campo bidimensional. Como essa equação de campo também depende do tempo, então também é um escoamento em regime transiente, certo? Perceba que ele diz aqui, ó, as quantidades A e B são constantes. Beleza? E aí a gente tem vários exercícios dessa maneira para vocês treinarem essa ideia do que é uni, bi ou tridimensional, certo? E essa questão aqui, ela é interessante, eu resolvi no começo do semestre lá, presencialmente, né, e ela fala assim, a respeito da determinação de se existem ou não pontos de estagnação nesse campo de escoamento, e aí ele dá a equação do campo de escoamento, né, para vocês. Então, se um ponto de estagnação, ele define ele como sendo aquele em que a velocidade do fluido é zero, né? Então, a gente pode verificar qual que seria o valor de x para que esse componente aqui fosse zero, qual que seria o valor de y para que essa componente aqui da velocidade fosse zero. Só um minutinho, tá, pessoal? Amor? Breno? Eu acho que é peixe aqui na porta. Vê quem é que está na porta, seu Wagner? Se não é Fábio, que é o nosso amigo que vai fazer a reforma. E aí chama Breno. Desculpa aí, pessoal. Então, esse exercício aqui, ele é bastante simples, mas ele é bem interessante para vocês determinarem qual que seria o valor, né, dessas coordenadas para que esse campo de velocidade atingisse, né, o valor de zero. Se vocês tiverem alguma dúvida fazendo isso aqui, a gente pode tratar na semana que vem,
tá? Disso daqui, sem problemas. E aí, pessoal, só para a gente concluir essa etapa de campo de velocidade, né? A gente sabe que é muito mais fácil a gente compreender o escoamento de um fluido quando a gente consegue ver, né, alguma coisa. Então, essa parte de visualização do escoamento, ela é super importante para a gente ter uma sensação mais real, digamos assim, do que está acontecendo, para sair um pouco dessas equações, né? Então, tem algumas formas que a gente tem para poder estar solucionando esse problema, para poder estar vendo o escoamento desses fluidos, tá? Então, a primeira das linhas que a gente usa para verificar, para poder ver esse escoamento, seriam as linhas de tempo, né? As linhas de tempo, como é que elas são feitas, né? No instante inicial, eu posso marcar várias partículas de fluido, então, imagina aqui que essas figuras aqui, essas bolinhas, não existam, tá? Por um momento. Então, eu marco essas partículas aqui, fluidas adjacentes, no instante t inicial, e aí eu observo como que essas partículas fluidas, elas vão se movimentar dentro desse campo de escoamento. Então, eu posso ter isso aqui no instante t igual a 0, esse comportamento em t igual a 10 segundos, t igual a 20 segundos, t igual a 30 segundos, né? Então, a gente pode ter essa visualização do que aconteceu com essas partículas fluidas através das linhas de tempo. As linhas de trajetória seriam aquelas em que eu pego uma única partícula fluida, né, e sigo o caminho só dela ao longo do escoamento, certo? Então, no caso dessa figura aqui, eu posso pegar este carro que está passando nesse ponto aqui e seguir o caminho que ele percorreu ao longo enfim, do campo de escoamento dele, né, da trajetória dele. Então, a ideia da linha de trajetória, ela é bem familiar para a gente, né? As linhas de emissão, né, elas são um pouco diferentes, porque ao invés da gente pegar uma única partícula fluida e seguir ela, né, eu olho todas as partículas que passaram nessa casinha e marco todo mundo. Tá? Então, a ideia de uma linha de emissão é bem essa daqui dos túneis de vento. Então, eu tenho marcadas nessa linha aqui todas as partículas que passaram por esse ponto, né? Esse ponto de, digamos assim, de tingimento das partículas, tá? E as linhas de corrente, né? São aquelas que a gente diz que são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento num dado instante. As linhas de corrente, né, elas delimitam, digamos assim, uma dada região do escoamento, certo? Então, eu posso ter aqui o fluido escoando e tal. Essa linha de corrente, ela vai ser tangente, né? O fluido está escoando, então a linha de corrente, ela é tangente ao campo de velocidade, ó, tá aqui o vetor velocidade da partícula fluida aqui que está nesse ponto, né? Tem o vetor velocidade, e a linha de corrente, ela é tangente a esse vetor velocidade. Então, perceba, se a linha de corrente, ela é tangente ao vetor velocidade, vai existir algum vetor velocidade, alguma partícula fluida cruzando uma linha de corrente? Não pode, né? Porque se ela está tangenciando o vetor velocidade, não tem como ter fluxo de matéria através de uma linha de corrente, certo? E aí, dentre essas linhas que a gente tratou aqui, a linha de corrente é uma das que a gente consegue modelar com maior facilidade. Por quê? Porque a gente pode simplesmente pegar e analisar a relação entre esse vetor velocidade
nesse ponto do escoamento, e a variação da posição da partícula fluida num intervalo infinitesimal. Então, se a partícula fluida, ela caminha através dessa linha de corrente, né, e se movimenta de uma quantidade dr, ela pode, essa variação de posição, ser decomposta em termos de suas componentes na direção x e y. Pessoal, eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque minha bateria está se acabando, e aí eu não queria cortar esse raciocínio, pode ser que tudo caia em alguns minutos, tá? E a gente pode relacionar essas componentes da variação de posição no intervalo infinitesimal com as componentes do vetor velocidade da partícula fluida ao longo, né, dessa linha de corrente. Então, a gente pode entender, ó, que dx está para u, a componente na direção x, assim como dy está para a componente na direção v. Isso para o escoamento no plano xy, né? Se a gente estivesse tratando de um escoamento no plano YZ, a gente podia fazer o mesmo, certo? A relação entre a componente na direção Y e a mesma coisa na direção Z, certo? Então, ao longo da linha de corrente, a gente consegue relacionar, né, a quantidade dx, dy, ao longo da linha de corrente, com as componentes do campo de velocidade nessa U, né, e V. E aí, esse gráfico aqui, ele traz bem claramente para a gente o que seria as linhas de corrente, o que seria o campo de velocidade, tá? As setinhas representam para a gente justamente o campo de velocidade. Eita, meu Deus, agora me lasquei. O celular acabou a bateria, o computador está acabando a bateria, vou lá, vou me conectar aqui nas tomadas, viu, meu povo? Espera aí. Essa corrente aqui são traçadas, vocês conseguem ver que existem pontos em que elas são bem coincidentes com o vetor velocidade? Então, ó, aqui, ó, por exemplo, a gente tem esse vetor que representa o campo de velocidades, ó, e a linha de corrente está bem tangencial a eles. Por que eu vou traçar uma linha de corrente? Primeiro, porque a gente consegue, né, limpar bastante esse nosso escoamento, essa nossa figura, né, só representando as linhas. E, além disso, né, só a sensação de, como a gente já sabe que não pode existir fluxo entre essas linhas de corrente, quando a gente percebe essas linhas se aproximando aqui nessa região, por exemplo, a gente sabe que vai ter um aumento de velocidade, né? Quando elas se distanciam entre si, a gente consegue verificar a diminuição da velocidade do fluido, né? Então, essa ideia aqui das linhas de corrente, ela é fundamental para a gente, tá? Então, aqui tem também uma relação de um exercício para a gente ver como que a gente pode estar fazendo esse equacionamento das linhas de corrente. Eu vou deixar isso aqui para vocês dessa forma, qualquer coisa vocês tiram um print aí dessa tela. Isso aqui seria a resolução desse exercício, tá? E aí, a gente pode, na aula que vem, tirar as dúvidas de vocês com relação a isso e passar para essa parte de forças que atuam nos fluidos, o que seriam as tensões, o que é a viscosidade, etc., comportamento viscoso de fluidos, e aí, na aula, lei da viscosidade de Newton, para na aula seguinte a gente já começar com estática de fluidos, beleza? A senhora pode só dizer qual é o slide que a senhora parou? Eu parei no
Vamos lá. 72. É porque aí, pronto. O que vai acontecer é que nos slides que tá lá no cigarro tá um pouquinho diferente, porque eu tirei alguns slides, né? Mas foi esse relacionado às linhas de corrente, tá? 72, 73, por aí. No cigarro é 65. 65, né? Antes de tratar das composições de forças que atuam sobre o fluido, tá, meu povo? E aí, na aula que vem, a gente arrocha de novo, beleza? Eu sei que é muita coisa para. Eu falei feito uma égua aqui, 2 horas conversando potoca, é muita coisa. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Tá bom? A gente se fala terça-feira. Qualquer coisa vocês mandam aí uma notícia, um e-mail, uma mensagem, qualquer coisa, e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, meu povo. Fique com Deus. Show.